Muito boa noite, senhor Fábio Neves, diretamente de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul. Tchê, satisfação. Muito boa noite, Fábio. Prazer, satisfação toda minha. Estou aqui em São João del Rei, né? Cidadezinha boa, histórica. Já tomei meu cafezinho com meu pão de queijo, clássico. Estamos aqui, que honra estar aqui com você, com meus amigos da Gaita aí, para a gente bater esse papo, né, tão importante, especialmente agora, né, que estamos em volta aos shows, aos projetos, e é muito legal estar aqui com você hoje, Karine. Satisfação. Que legal, Fábio, igualmente. Aqui também conosco, nessa noite aí de terça, de São Paulo. Pô, que honra, olha, hoje eu vou te dizer, né, enquanto isso carrega aqui o Biga, né. Valton Mato, prazerzaço aí, satisfação tê-lo conosco na entrevista de atitude, querido. Seja bem-vindo. Obrigado, Karina. Um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite. É muito gostoso estar aqui com pessoas envolvidas da música, estar com meus colegas, mesmo distantes, né, cara? Fábio Neves, o Ricardo Biga. Obrigado aí pela sua audiência. Um prazer enorme estar aqui participando do teu programa. E falando de uma grande paixão, né, que é a gaita, que é esse instrumento que nos move sempre em frente de trabalhar, de levar música, ensinar também, né? Então, isso é um trabalho que a gente vem fazendo e, enfim, hoje a gente vai contar muita história sobre esse instrumento, sobre toda a riqueza musical que a gente tem trabalhado, fazendo, criando e produzindo. E estamos no caminho, né? Obrigado. Que maravilha, satisfação, prazer é todo meu receber vocês aí e poder também fazer uma troca de sotaques, né, na noite de hoje. Rico, encontro rico. Né, riquíssimo. Biga, que honra, né, nessa noite especial aí de terça, no Entrevista de Atitude. Obrigada de coração. Quando a gente conversou, eu topei super na hora, disse, com certeza, vamos conversar. Mas vamos tocando de fato aqui o nosso bate-papo de hoje, então, porque assim, vamos fazer então as nossas misturas. Minas Gerais, tá? São Paulo e Rio Grande do Sul. Nessa brincadeira, então, formou-se então a tríade harmônica, nova sonora e blues band. Primeiro de tudo, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, como é que rolou esse intercâmbio aí, esse conhecimento de fato? E aí foram, logo aqui na Serra Gaúcha, né, que é o Biga, distante cento e poucos quilômetros da capital. Como é que começou todo esse processo aí, né, de vocês? Quem começa falando aí? Faça as honras aí, Val. Manda bala. Não, fica à vontade. Começou com você. Então vamos lá. Bem, são 3 gaitistas, né? Essa ideia de 3 estados diferentes, né? O Val em São Paulo, o Biga no Sul e eu aqui em Minas. Foi uma honra estar com esses caras, né? Caras que eu já acompanhava perto do que eles têm de estrada. Eu ainda estou galgando o meu caminho, né? Mas a gente brinca que os 3 juntos têm quase 100 anos rodados aí, então faz tempo. Então é muito legal porque o Biga foi o cara que me abriu muitas portas, o cara que eu tive a honra de ir até Caxias para fazer aula, para aprender com ele, né? Além de música, eu também sou empreendedor, sou sócio-diretor aqui da Nova Sonora, que é uma escola de música que é referência aqui no ensino de música personalizado. E é uma história longa, né? Que além do Biga, eu fui para aprender, para fazer um intensivão, mas foi por causa de uma gaúcha que eu parei aí. Eita! Viu só? Isso aí. Gaúchas aí. Isso aí. Que hoje é mineira, né? Já está comigo aqui há quase 10 anos já. O tempo passa. E eu tive a felicidade de conhecer o Biga, e desde que a gente se encontrou, trocou essas figurinhas, falamos sobre gaita, eu pude perceber que era um cara que tinha um coração enorme, gigante, assim, e a gente não pensou 2 vezes em iniciar uma parceria, né? Tanto é que ele já veio para São João aqui lançar o disco dele, o Simple, já teve aqui também com a Área Trio, eu já estive aí tocando com o Clube do Blues também, então é uma forma muito legal, a gente procura fortalecer, né? De estar em outros lugares, né? Dele conhecer aqui o meu público, de eu poder conhecer o público dele também. E numa grata surpresa nesses anos de troca de figurinha, né? Eu recebi um inbox de um aluno meu, que é do Rio,
mostrando um link. Ele falou, clica aqui, cara, você conhece esse cara aqui, né? Aí eu cliquei no link, tava lá o senhor Val Tomato, numa das vistas que a gente tem aqui, apaixonantes das igrejas, né, fazendo um tour. Falei, caramba, tá aqui 10 anos sozinho, sem nenhum gaitista para trocar uma única figurinha. Aí me aparece esse cara, pô, logo o Val, que é uma baita referência, né, pioneiro do ensino online aí da gaita, né, no Brasil. Então eu não pensei duas vezes, poxa, tá por aí, cara. Aí, em tempo de pandemia, né, ele veio amante do trekking, né, de aventuras aí radicais. Ele estava aqui, gostou muito da cidade, acabou ficando um tempo por aqui, né, e aí a gente começou a bater um papo, falar sobre gaita. Tem até uma foto no nosso Instagram, né, com a imagem da igreja clássica. Tem um pub aqui que chama Taberna do Omar, e a janela de frente para ele dá de cara para uma igreja chamada Igreja Nossa Senhora do Carmo. E o Largo do Carmo, ele é muito legal aqui em São João, porque ele traz desde o lado boêmio, profano, até essa questão sacra, religiosa, né? Estamos aí perto da Semana Santa, os ritos culturais antigos, né? Então a gente tem uma foto com as duas gaitas assim empunhadas, mostrando a cena da igreja. E daí a gente foi conversando, trocando ideia, foi muito legal. E eu falei, cara, eu tô com um projeto, iniciando uma ideia agora, né? Nesse período, foi mais ou menos quando a pandemia estava começando a se acalmar, a gente se conheceu, começamos a conversar. E assim, a gente tem duas gaitas, mas a gente queria colocar 3 gaitas de frente. É um show onde a gente pode ter a oportunidade também de mostrar um pouquinho mais de cada gaitista, né, de trazer muito da cultura do instrumento, colocar a gaita como protagonista também, e principalmente da gente aumentar, fazer um intercâmbio musical super legal, onde a gente pode explorar aí, né, tanto o Sudeste quanto o Sul, aí, e depois pensar em novos caminhos juntos. Topa? Aí ele falou, pô, tô ficando por aqui em Minas mesmo, bora conversar. Eu falei, aí combinamos com o Biga, né, e foi surreal, assim, porque até então não tinham voltado os shows, né, Val? A gente ainda tava no esquema do online. Então a gente armou uma super live aqui na escola, que é um show que daqui a pouquinho vai ir para o YouTube também, né? Bom, a gente conversou um pouquinho então agora com o Fábio, né? Contando todo um processo inicial de como que foi conhecer aí o Val e o Biga. E agora eu vou apresentar para vocês o Val Tomato, então diretamente de São Paulo. Que honra essa minha estar conversando aí com esse Power Trio. Veja bem, gente. Além de ser considerado, então, mestre do blues, tá? O Val Tomato também é cantor, compositor e, claro, gaitista. O cara é pioneiro, então, no ensino online na gaita aqui no Brasil. Tocou aí em grandes festivais por diversos estados do país e traz aí na bagagem a experiência de um artista com mais de 30 anos de carreira. Hoje mesmo, conversando com um amigo em comum nosso, Val. Sério? E aí... que é também... Eu mandei o card da entrevista, né? Daí o Otávio Rocha, da Blues Etílicos, mandou o Val Tomato das antigas! Otávio, exatamente. De vários festivais da época, porque numa das outras edições eu tive o prazer de conversar com o Flávio Guimarães e com o Bedran, né, da Blues Etílicos. E aí disse, Otávio, chega aí e vem conferir com a gente, né, esse bate-papo. Val Tomato, seja bem-vindo à entrevista de atitude de hoje. Satisfação. Karina. Satisfação, obrigado mais uma vez. É um prazer imenso estar aqui trocando essa ideia contigo, conhecendo, né? Já tinha ouvido falar do teu trabalho. E, inclusive, quando o Fábio me falou, né, ele passou até, falou, pô, os etílicos fizeram lá com ela, tal. Pô, eu tinha feito também o ano passado um trabalho junto com o Flávio. E eu já conheço a galera há muito tempo, toda a galera do Blues Etílicos, o Flávio, o Cláudio, toda a galera. Então, assim, agora que a gente está com o projeto do Tríades, né? E vamos começar a rodar agora, que essa coisa está começando a voltar, os shows, os eventos, estão começando a dar cara aí. Mas é uma história longa também, porque eu já tinha banda lá atrás em São Paulo, e eu, na época, né, o Blues Etílicos é referência de banda de blues, de tudo. Então, eles não saíam de São Paulo, vários shows eles estavam fazendo em São Paulo. Eu tive a honra com a minha ex-banda, né, uma banda antiga que a gente tinha em São Paulo,
A gente chegou a gravar um CD também, fazer shows por diversos lugares. Chegou a abrir vários shows do Blues Etílicos na época. Abrimos o último, foi até o Dente de Ouro que eles lançaram. Então, descasso. Então, sempre cruzava com eles, com o Flávio. E o Flávio, no ano passado, a gente fez uma parceria muito legal. Lançamos um curso dele. Assim, então a galera é legal, né? Esses encontros, né, pelo Brasil, assim, é fascinante. Gurizes, de fato, o blues, até mesmo conversando com os gurizes da Blues Etílico naquela oportunidade que eu tive, e aí eu faço a mesma pergunta para vocês, né? O que é o mais difícil do blues em especial atingir o ápice não digo da popularidade, mas entrar um pouco mais no mainstream, até mesmo do rádio, de outros ouvidos? O que vocês acham? O brasileiro sofre algum tipo de preconceito em relação ao blues? Olha, quer falar, Fábio? Pode continuar. Depois eu vou falar do meu lado. A gente também, eu cheguei já, estou com 31 anos de carreira, né, Karine? Então, assim, o que eu vejo, o que eu sinto, eu peguei a época, né, quando o Brasil, pode dizer, deu aquele boom do blues, né? Casas cheias, festivais espalhados pelo Brasil. Teve esse lance do boom, né? Que aconteceu e muito isso aí a gente está se referindo a mais ou menos, fazendo uma linha do tempo aí, mais ou menos, lá na década de 80. Uns 90, 90. Por aí, lá atrás, né? Então, essa época, né, depois que deu o boom, a coisa foi esfriando, a gente sabe que perdeu aquela força. E eu conversava muito com um jornalista, ele tinha uma revista especializada em blues, era a única revista de blues em jazz no Brasil, que era o Elton Ribeiro, né? E a gente conversava muito. Uma das coisas que ele me falou, que eu fiz essa pergunta também para ele, falei, cara, eu acho que a mídia perdeu o interesse, né? Assim, né? Aquela força que ela dava, que tinha os festivais, tinha a época do free jazz, tudo. Então tinha uma coisa que rolava com muita força. E o outro lado, as gravadoras que deixaram também se perder nesse caminho, indo para outro caminho, deixaram de investir no blues. E a nova geração deixou de conhecer também, né? Quando isso saiu, eu senti muito no sentido de você ver a nova geração que não conhecia blues. Falava assim, blues, ou falava em Led Zeppelin, falava em outras coisas que tem tudo a ver, ali está tudo linkado, mas não falava de Muddy Waters, não falava de Willie Dixon, não falava de Bill Walter, né? E tantos outros. Então, a linguagem que tinha de uma certa época foi se perdendo. Então, o blues mesmo, eu acho que essa coisa foi esfriando, né? Deixou de ter esse apoio da mídia, as gravadoras perderam o interesse, depois tudo foi mudando, né? Com a chegada da internet também. Então, assim, eu acho que junta um monte de pontos, né? Ter perdido um pouco dessa parte, não ter entrado como hoje poderia ser, por exemplo, uma coisa mais forte, né? E uma das coisas também que eu acho muito interessante, Karina, que eu sempre fiquei analisando isso, e eu estava uma vez conversando com o Marcos Otaviano, que é um baita de um guitarrista também em São Paulo, foi da Blue Jeans, o cara também assim, um baita de um monstro. E ele falou uma coisa muito interessante que a gente estava conversando, que o blues ele ficou uma coisa meio que elitizada, sabe? Não, vamos, não é que ficou elitizada. Tentaram, né? De uma certa forma, os próprios músicos, vamos dizer assim, acabaram elitizando o próprio estilo. Sabe, e eu acho que isso também, porque tanto shows como de blues e jazz, era uma coisa mais, sabe, não era tão aberta, vamos dizer assim, como se fosse ver um show de samba, sabe, era uma coisa mais cara, era mais cara, tudo muito mais, sabe? Não era um lance popular, não era um lance exatamente. Popular. Deveria ter sido, acho que esse lado popular deveria ter sido mais forte e acabou não sendo. Então, eu acho que isso também distanciou o público também um pouco, sabe? Entendi. Tá, isso a gente está se tratando de cenário de São Paulo, né? Onde até então foi um grande fervo, tanto do rock, dá para se dizer, tanto do blues também, lá na finaleira da década de 80. São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Sul também, na época, claro, estava
no fervor do rock. O blues ainda, né, estava ainda querendo, né, entrar. E se tratando de Minas, Fábio, o que tu pode relatar para a gente aí, se tratando de Minas? Foi bem como você... rock, ao blues. Foi bem como você disse, né? Essa questão do rock tá no fervor, né? Aqui a gente tem grandes bandas, né? Como Sepultura, e aí a gente tem essa pegada forte do metal em toda a cena, assim, né? Eu cresci na minha adolescência. Sim. Eu cresci na minha adolescência indo em festivais de bandas aqui na região, e era uma cena muito legal que vinha do underground, onde os próprios músicos, a galera que é de uma geração antes da nossa, que era o nosso espelho, vamos dizer assim, faziam os festivais ali na raça, né? Não, e sabe ali... por quê? Sabe por que minha cara do tipo perplexa, do tipo, né? Porque, claro, a gente tá com aquela coisa acostumado a saber do clube da esquina, sim, da minerada toda, e acha que é só aquilo, né? E sim, não. Acha que é só aquilo, o Milton Nascimento, do Borges e tudo mais, né? Sim, com certeza. Tanto é que isso influenciou grande parte de som de várias bandas daqui, né, que fazem autoral e que buscaram um caminho inspirado nesses caras, né? Mas pensando nessa visão aí, blues rock, acho que aconteceu o mesmo no Brasil em geral, do que aconteceu nos Estados Unidos, né? Com essa força do rock and roll, do rockabilly, né? Aquela loucura toda do Chuck Berry, fazendo aquele som onde foi um show onde ele conseguiu quebrar essa questão de brancos e negros na mesma plateia. Então, assim, o Elvis, né, que eles falam que é o branco de alma negra, tanto é que o blues começou a ter, vamos dizer assim, essa visão toda a partir de Leonard Chess, que é um grande cara, um judeu dos Estados Unidos, que viu o potencial na música negra. E o grande lance dele é a Chess Records, uma baita gravadora, onde ele presenteava os grandes caras nas paradas de sucesso ali com o Cadillac zerado. Então, você tem uma fase ali de Muddy Waters com o Little Walter na gaita, né? A gente brinca, né, que a gente não aguentava mais os guitarristas, aí Little Walter foi lá e usou um pedal de distorção, colocou a gaita no microfone, e aí sim a gaita teve, né? E foi um cara que sempre teve gaitista na banda, né? Grandes caras tocaram com ele. Então, assim, você tem uma gama incrível. Inclusive, tem um filme muito legal que retrata toda essa história, né? Que é o Cadillac Records, né? É um filme muito bacana, recomendo demais. Traz até a história da Etta James também, né? Quem interpreta é a Beyoncé. E, assim, muito legal o filme, muito legal. Traz toda essa trajetória que a gente pode pensar, né, nos anos 90, as pessoas saindo do Nordeste para os grandes centros urbanos, né? Aconteceu isso nos Estados Unidos também, né? O Mississippi, o blues rural, ali, aquelas origens que a gente tem por referência ali, Robert Johnson, a galera saindo dali para buscar oportunidade. E Chicago tinha show, assim, manhã, tarde e noite, era incrível, assim, era um fervor incrível. E muito dessa influência das bandas daqui hoje vem de lá, né? Eu vejo, às vezes, o Flávio comentando na internet que teve a oportunidade de estar com esses grandes caras na época, enfim. Acho que ele comenta até do Sugar Blue, que é um grande gaitista, e ali virou esse fervor porque eles já começaram essa conexão, né? Em São Paulo tinha muito isso, né, Val? Imagino, você falou muito do Charlie Musselwhite, né, de uma galera. Então, assim, a cena realmente acontecia, né? E hoje as bandas, eu posso me dizer assim, como um gaitista aí da nova geração, né, é inspirada nesses caras, no som do Val, né, do próprio Blues Etílicos, né? Aqui tem várias bandas legais voltadas para o blues também, que é o Alder Gang, que é uma super banda que eu gosto muito de BH. Então, assim, influências, mas teve isso também da perda de interesse e essa questão também do ser caro. E uma coisa interessante a se pensar tanto é que quando os músicos se posicionam, qual a gig que eu vou armar, qual o show,
os músicos de blues já pensam ali na questão dos festivais, de Sesc, né, Val? Deu uma falhada aqui, eu não ouvi o final. Ah, sim. Que quando nós pensamos aí numa cena para armar algum festival, alguma coisa, né? A gente pensa logo em festivais de blues, né? Tradicionais que já acontecem. E a gente não pensa numa coisa assim, vamos fazer um som num inferninho ali, fazer um hard rock, entendeu? As cenas acontecem diferentes, né? Quer dizer, então, a própria seletividade, então, de público e de local já começa, então, pelo próprio estilo de blues mesmo. Então, já é uma característica, então, até dos músicos blues. Até seria, assim, nesse ponto, né, porque como nós somos cada um de um estado, né, vamos dizer assim, para fazer um show numa determinada cidade, a produção não fica barata, né? Então teria que ser um lance de festival, um trabalho pelo Sesc mesmo, né, com toda uma estrutura para poder pegar o Fábio, que é de Minas, a banda que é de Minas, o Ricardo, que é do Rio Grande do Sul, e eu de São Paulo. Então tem toda uma estratégia de produção para poder levar toda essa galera, né? Então, por exemplo, você pode fazer um bar, não vai ter condições de levar todo mundo, fica uma produção mais cara. Então, a gente visa um outro tipo de trabalho mesmo. Muito bem. Para quem está chegando agora, então, no Entrevista de Atitude, hoje em especial, um pouquinho mais tarde, mas é para falar de blues e de harmônica, gaita de boca, enfim. Depois o pessoal vai estar explicando aí para gente, né? Prazer estar com vocês. Muito boa noite para todos aí. Obrigado. Muito boa noite, senhor Ricardo Biga. Muito bem, vamos passar, então, o currículo deste grande amigo, diretamente aqui, como eu estava falando antes, né? Fábio Neves, Minas Gerais, Valtomato, São Paulo. E agora eu apresento para vocês, então, o senhor Ricardo Biga, ele que é natural, então, de Caxias do Sul. O cara é multi-instrumentista, nato e referência, então, como professor. Inclusive, tá na escola, né, Biga? Tá na escola agora ou já... Tô na escola, tô aqui no estúdio da escola, da Teclas Cordas, isso aí. Depois tu faz um merchan. Eu deixo tu fazer o merchan. O Biga, então, formou e forma grandes gaitistas aí dentro e fora do estado, tá, gente? E atualmente, o Biga tá viajando pelo Brasilzão aí para apresentar aí seu trabalho autoral em grandes festivais nacionais, tocando então ao lado de artistas brasileiros, também estrangeiros, e é também, claro, como o Fábio Neves, também o Valtomato. O Fábio caiu agora. Com a palavra, senhor Ricardo Biga, todo o seu, o mic e a telinha da Entrevista de Atitude. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui, Karina. Sempre uma honra ser entrevistado por ti, já nos conhecemos de longa data. É isso que eu estava tentando falar lá no início do nosso bate-papo, que eu falei, que eu entrevistei o Biga, a área trio, aquela coisa toda. Tudo isso eu falei no início. Legal, legal. E esse projeto agora que nos enche de orgulho e alegria, que é um projeto muito bacana com esses dois monstros aí da gaita, Fábio e Val, que promete ser um projeto imenso. Ele está gatinhando, ainda é um bebê, mas promete ser um gigante, assim, é um projeto bem legal, que eu aposto muito, que está sendo muito legal de fazer. Esperamos que em pouco tempo a gente esteja alcançando vários lugares aí. É que tá passando um caminhão, um carro, uma moto, sei lá, que passou aí. Enfim, o microfone do Biga é tão bom que capta até o que está acontecendo lá de lá, né? Acontece. Muito bem, entrevista de atitude aqui chegando, para quem está chegando agora, vamos dando os nossos salves, aquele momento de vários salves. A gente vai passando aqui na telinha, tá? Vocês vão mandando saudações, boa noite, aquela coisa toda. Boa noite, Fábio. Boa noite. Mandou aí vários. Tá? Claudionei aí de São Marcos. Fala, Claudionei. Boa noite. Boa noite. Ricardo aí de Caxias, boa noite. Boa noite a todos. Grande amigo nosso em comum aí, viu, Biga, o Cleber Moreira. Oi, pessoal.
também deixou um recado para o pessoal, estou sem comunicação, terei só que ouvir, mas está aqui. Eu tive que falar. Acontece. Paulo Sérgio. Acompanha. De onde é que tu é, hein, Paulo? Comenta aí pra gente aí. O Cleberson me mandou mensagem antes, inclusive, vamos ver se é possível. Estou na expectativa para ouvir as palhinhas dessas feras. Vai rolar aí, né? Claro. Uma demonstração para os nossos ouvintes. Claro. Professor Marcelo aí, boa noite. Depois eu mando os demais recados aqui do Entrevistas de Atitude. Bom, falamos um pouco, então, sobre a história de cada um. Falamos, né, comigo, vamos dizer assim. Então, este Power Trio que aqui está nessa noite aí, forma, então, a tríade harmônica Nova Sonora. Essa galera é acompanhada, então, numa banda, que é o que a gente vai falar agora. A Nova Sonora Blues Band. Me corrija aí, Liga, se é isso. É isso aí. Exato. Tá. A Nova Sonora Blues Band. Deixa eu só recapitular aqui, ó. Valtomato, de São Paulo. Fábio Neves, de Minas. Quem tá querendo bater foto aí, rapaz? E Ricardo Biga, de Caxias do Sul. Estou divulgando aqui pro pessoal do meu Insta. Então, veja bem, Power Trio. E agora a gente vai falar, então, da banda que acompanha os gurizes. Juntos, os gaitistas, então, dão a vida a este projeto ao lado, então, da incrível Nova Sonora Blues Band. Banda mineira, formada, então, por músicos e professores aí da tradicional Escola Nova Sonora. Escola essa, então, aí do Fábio. Referência, inclusive, aí no ensino aí de música personalizado em toda a Minas Gerais. Formada, então, vamos lá. Depois vocês vão mandando um salve para cada um, tá? Pelo Francisco Bueno, na guitarra. Eu espero que ele esteja aí conosco acompanhando. Depois mandem um recado para ele aí. O Felipe Gnomo, no baixo. O Rick Vargas, na percussão. O trio que tem, então, muito da influência, então, dos anos dourados do blues aí de Chicago. O Fábio e o Val comentaram alguma coisa, o que seria, né? Os tempos dourados do blues de Chicago, que também surpreende aí, né, quando o assunto é brasilidade e groove de peso. A gente já citou alguns nomes, inclusive, né, de referência de blues, aqui em especial do país. Biga, tu pode acrescentar mais alguns nomes, se tratando de blues, que a gente possa conhecer? Do blues nacional, acho que o pessoal deixou bem referência, mas do blues brasileiro, hoje tem uma banda que está liderando as paradas de blues nos Estados Unidos, que é uma banda brasileira de Santa Catarina, chamada The Headcutters, que ao lado do baixista americano Bob Stronger, estão liderando nesse momento as paradas de blues dos Estados Unidos. Uma banda de Santa Catarina, de Itajaí. Vale muito a pena ouvir The Headcutters de Bob Stronger. Bob Stronger era um baixista americano, eles gravaram um álbum juntos, e esse álbum está estourado nos Estados Unidos, liderando as paradas de blues lá. Uma banda brasileira que nos orgulha muito. Então, acho que no momento, brasileiro é a banda referência por ter essa disparidade de estar liderando as paradas, né? Valtomato, uma dica aí. Banda brasileira? Valtomato. Valtomato, além, claro, da tríade harmônica, né? Sacanagem. Valtomato, além, claro, da tríade harmônica, né? Valtomato. Nossa, meu, a lista é grande, a lista é muito grande. Nossa, cara. Das antigas, tem aí, como eu citei, Blues Etílicos, é referência, Nuno Mindelli. Gente, para vocês verem como a gente, às vezes a gente parece que não quer enxergar. Tipo, olha o que o Val acabou de falar. A lista é gigante. A banda é muito... Aqui, o Brasil tem excelentes músicas, eu sempre falo isso. Excelentes músicas. Mas a pergunta que eu faço para vocês é onde é que está essa galera? Olha, então, é só fuçar, estão tocando. Teve, claro, agora deu essa parada da pandemia, a galera está começando a voltar, mas, meu, tem uma cena musical muito forte no Brasil. Inclusive, muito respeitada lá fora, né?
Nessa cena do blues, da música em geral, a galera respeita muito os brasileiros. Tem muitas bandas aqui que é como se tivesse, sabe, a gente bebeu na fonte dele, mas a gente tem aquele jeitinho brasileiro. Os músicos brasileiros têm esse lado, né? O Ricardo, por ser multi-instrumentista, ele pode falar muito mais a fundo disso, pelas partes de harmonia, né, Ricardo? Os guitarristas, os baixistas, os pianistas aqui têm essa diversidade pela bossa nova, pela MPB, que fica uma coisa muito, muito fascinante quando se fala em relação ao blues, né? Por isso que tem essa diferença, inclusive, né? Que eu acho muito interessante essa colocação do blues e o blues brasileiro, né? Essa diferença faz com que o blues brasileiro seja diferente, seja bem natural mesmo da nossa. E aqui, para mim, assim, nossa, é uma lista muito grande, viu, Karine? Fábio Neves. Vamos lá. Tem uma super banda que eu e o querido Biga tivemos a honra de bater um papo com eles numa série que eu criei aqui pela Nova Sonora. Tava ficando louco com a pandemia já, chamada Lockdown Musical. E a gente pôde receber os Bêbados Habilidosos, que é uma banda que é referência, né, no Mato Grosso do Sul. Uma sonzeira. Renato Fernandes, baita poeta, grande letrista aqui do Brasil. Inclusive tem um documentário no YouTube sobre a história dele e a importância dele, né, no blues do Mato Grosso do Sul, chamado Ele é o Blues. Muito legal. Baita som, recomendo aí. Agora eu lembrei de um som, eu quero dividir com vocês, tá? E eu vou catar aqui, peraí, só para ver se a gente... já vou achar aqui. Eu quero que vocês mandem um abraço especial para esse carinha aqui, ó. Luiz Fernando. Luiz Fernando. Salve, Luiz. Salve, seja bem-vindo. Boa noite, Luiz. Detalhe, se tu estiver ainda aí, Luiz, então, ele manda ver, é um amigo meu aqui de Antônio Prado, e ele faz umas participações aí com a gurizada, ó, e tá mandando ver aí, hein? Que massa, isso aí. Legal. Mais um da família. Mais um da família. Que massa, que massa. Peraí. Tem outra aí, peraí. Eu vou dividir aqui, que também é... Entrevista de atitude, hoje um pouquinho mais tarde, very special. É celular vibrando, é o trânsito lá fora. Aqui, ó. Eu lembrei de uma outra banda também. Os Últimos Românticos da Rua Augusta. Olha. Tá? Rua Augusta é famosa, a banda. A banda. Sério? Vou dividir, então. Não conheço também. Vou dividir, então, a banda com vocês e o som depois, vou deixar aí para vocês curtirem. Então, legal. O nome da banda é Os Últimos Românticos da Rua Augusta e o nome do som é Enquanto o Coração Te Fode. Olha só. Bem blues. Muito original, esse nome perfeito. Olha aqui, deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Para quem não entende assim um pouco da história do blues, as letras, aquela coisa mais falada, né, do que cantada muitas vezes, qual é o teor das histórias por detrás do blues? Não é amor, né? Não é. Como é que eu posso dizer? Muita gente pensa que o blues é só tristeza, né? Que é aquele cara que tá no bar ferrado com tudo. Mas às vezes não. Às vezes a letra fala sobre uma colheita farta que o cara teve, ou uma mulher bacana que ele curte, tá no alto astral, né? Muitas das vezes a gente traz para esse lado down, que tem mesmo, assim, tem vários sons que, né? Mas tem muito esse lance de feeling, né? De sentimento. As letras trazem muito isso. Às vezes de amor, às vezes de ódio. Mas vamos em frente, vida que segue, né? Fala de tudo, né? Fala de tudo. Vamos dar uma palhinha, então, para a gurizada. O Luiz Fernando está aqui, ele comentou aqui, ó. Ele está aqui porque ele quer ver vocês e ouvir. Dá uma palhinha, então. Vamos ter uma aulinha grátis, rapidamente, aí, para os nossos ouvintes aí do Entrevista Especial dessa noite. Valtomato de São Paulo, Fábio Neves aí de Minas Gerais, Ricardo Biga de Caxias do Sul.
formam assim, então, a tríade harmônica Nova Sonora, juntamente com a banda que acompanha, então, os gurizes, né? A Nova Sonora Blues Band. E aí, agora com vocês, eu gostaria que vocês dessem uma palhinha para os nossos ouvintes, pode ser? Seguinte, galera, como eu tive que trocar de lugar várias vezes, eu vou dar um pulinho. Tu tá sem a gaita. E já volto, 2 minutinhos. Bom, não vai dar para tocar junto por causa do delay, né? Então... Você vai ter que fazer um lance separado. Valtomato, começa contigo, pode ser? Pode ser. Aí, gurizada, ao vivo, exclusivo aí. Esse aí, então, foi a palhinha então, do Valtomato, diretamente de São Paulo, para o Entrevista de Atitude de hoje. Lembrando que ele é considerado, então, mestre do blues, ele é cantor, compositor e gaitista. O cara, né, mais um detalhe, é pioneiro, então, no ensino online aí de gaita aqui no Brasil. Fábio Neves, Bora Minas, lá. Diretamente de Minas Gerais, para o Entrevista de Atitude de hoje. Yeah! Que isso, gente! Esse aí, então... Peraí, deixa eu recuperar o fôlego aqui com o Fábio. Depois eu quero conversar com vocês justamente essa parte da técnica da respiração, que, bom, pelo amor de Deus.
Esse aí foi o Fábio Neves, então. Fábio, então, que é vocalista e gaitista, há mais de 10 anos. O cara é músico, professor, produtor, atuante aí na cultura mineira São João del Rei. O time passa um carro lá no Biga, né? O jovem talento, então, vem se destacando, então, com uma voz aí de peso inspirada aí nos grandes cantores de Chicago. Tocou aí com grandes artistas aí de renome nacional, também internacional. Idealizador, então, e cofundador da Tríade Harmônica, e tem aí disseminado, então, por onde passa a cultura apaixonante do blues e da gaita. Esse, então, foi o Fábio Neves, diretamente de Minas, para o Entrevistas de Atitude desta noite. Olha aqui, ó, mandamos um abraço para a grandiosíssima Esmeralda Preso! Bravo! Oi, Esmeralda, boa noite! Que bom, que bom. Agora sim, vindo para as terras pampianas, em especial em Serra Gaúcha, senhor Ricardo Biga, para vocês. Essa é uma coisa única aqui, hein? Uma coisa exclusiva, que só os ouvintes aí do Entrevista de Atitude têm. Manda ver. Vamos lá, então. Cona cromática. Gente, que coisa linda, né? Poder dividir isso com os nossos ouvintes. Foi então o senhor Ricardo Biga, cara que é de Caxias do Sul, então. Biga, então, que formou e forma, né? Grandes gaitistas aí, dentro e fora aí do estado, tá? O cara tá viajando aí pro Brasil para se apresentar, então, do seu trabalho autoral. Antes, ó, tá dando eco. Só para mim aproveitar o gancho aqui, Biga. Como é que anda os projetos da Área Trio juntamente com a Esmeralda? Como é que tá aí a Área Trio? Estamos gravando um disco novo que fica pronto esse ano ainda. E esse disco ele vai ser lançado por singles. Nós vamos deixar o disco todo pronto, mas não vamos lançar ele em forma de disco, vamos lançar singles. A partir do mês que vem, uma música após a outra. São 10 músicas novas que vão ser lançadas no disco novo, que é o Presente Perfeito, o novo álbum da Área Trio, agora de 2022. Presente Perfeito. Tudo se remetendo ao que a gente passou, mais ou menos. É essa a ideia. É isso aí. Tenho certeza, acho que todo o material feito nesse meio tempo, né, de pandemia, com certeza foi com essa grande temática, né? Eu acho que todo mundo, quem compõe, todo compositor, ele deixou escorrer pelas veias dele alguma coisa em relação a isso, porque todo mundo sentiu isso, e a composição ela é uma crônica do que você vê ou do que você vive. Então é impossível ficar inerte ao que aconteceu. Se você faz música instrumental ou música cantada, você está sendo cronista do que aconteceu, então não tem como não passar pela pena do que nós vivemos aí, né? Muito bem. Entrevistas de Atitude especial hoje, dessa terça-feira, juntamente com os gurizes, então, Valtomato de São Paulo, Fábio Neves de Minas, Ricardo Biga de Caxias do Sul. São os meus convidados, então, dessa noite. Deram uma palhinha aí recentemente, né? Mandem um abraço aqui, ó, para Mirna Sartor. Acho que é isso, né? Olha, a Mirna é minha aluna de gaita aqui. Legal, Mirna. Legal, bacana, Mirna. Abração aí.
Bom, para quem tem um ouvido bom, captou nesse meio tempo aí que, obviamente, é de cara que tem diferença na sonoridade de cada gaita. Então, Val, explica para a gente qual é. Vocês me perdoem, como eu disse, eu não entendo nada de harmônica, de gaita, então vocês me perdoem que eu for falar. Como é que eu posso... Que tipo de termo eu posso usar em relação à harmônica? Em questão à sonoridade em especial da tua gaita. Tá, para simplificar. Timbre dela, perfeito, exatamente. Em relação... Quer falar, Bigo? Não, desculpa, eu me atravessei, perdão. Tá. Não. Então, Karina, isso é uma coisa bem legal eu curto bastante esse lado. Por exemplo, ouvindo o Biga, ouvindo o Fábio, e dá para perceber que cada um tem uma voz, né? Aquela coisa bem... a sua identidade, né? Aquela coisa que você ouve e fica muito claro. Não é cada um tem a sua identidade como fosse a voz, como fosse a sua impressão digital. Uma coisa que a gente chama de timbre, da maneira de tocar, isso baseado nas suas influências, né? Claro, isso você trabalha muito buscando o teu próprio estilo musical, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, todo músico, ou quem está aprendendo, também ir por um caminho mais de autenticidade mesmo, né? Do seu estilo, né? Daquilo que gosta. E, naturalmente, você vai moldando com o estudo, com o seu jeito, com as suas influências musicais, você vai moldando, você vai calcando essa identidade, esse timbre e essa sonoridade também passa a fazer parte de toda essa linguagem, né, musical, do jeito da pessoa tocar, apesar dela ter as influências daquilo que ela ouve, mas ela acaba botando ali no quadro dela, vamos dizer assim, só a identidade dela. Então, é uma coisa que eu acho muito interessante. Tem música que você ouve, só de estar aqui ouvindo, você fala, opa, esse é fulano, né? Esse é ciclano. Então, acho que isso é muito legal. Então, é uma coisa que nós três temos de diferentes, né? Cada um tem o seu estilo, apesar de gostar praticamente sempre ouvimos os mesmos, assim, ou coisas diferentes, mas cada um tem um estilo diferente. Essa identidade, esse timbre, né? Uns gostam mais, por exemplo, o Ricardo gosta bastante de cromática, mas também manda muito bem a tônica. O Fábio gosta mais de um estilo mais Mississippi. E assim, essas diferenças também faz dá um gosto diferente para o trabalho, né? Porque são caminhos diferentes, mas que se juntam musicalmente, dando uma identidade diferente também para o trabalho. E essa riqueza musical, né? Porque são regiões diferentes, timbres diferentes, pegadas diferentes, estilo de composições diferentes, porque a tríade também, a gente trabalha, por exemplo, bastante músicas autorais, o que faz com que o trabalho também fique diferente. Então tem essas pitadas que vão dando uma cara única, né, para o projeto. Perfeito. Muito bem, então. Fábio Neves... E a sua identidade sonora? Agora que eu tenho. Boa. Bem, como o Val falou, curto muito essa levada mais rural, mais Mississippi, né? Essa gaita cheia de acordes, efeitos, né? E vem muito do que eu gosto de ouvir, né? Eu e o Val, nós usamos aí a gaitinha diatônica, né? Que é a gaita de 10 furos, né? Onde você tem aí 20 vozes, né, sopradas e aspiradas, né? O Biga já usou a cromática, é muito legal, depois ele vai falar mais detalhes, né? A gaita que tem a chavinha. E é isso, eu acho que essa questão da identidade é muito legal, porque a gente consegue trazer, por mais que a gente ouça blues, goste das coisas parecidas ali, né? A gente também tem as coisas que cada um escuta, né? O lance do Biga com o área trio, por exemplo. O Val tem uma pegada muito rock and roll também, que é muito bacana, né? E aqui com a nova Sonora Blues Band, a gente tem uma gama muito rica em relação ao estilo musical, né? Tanto é que quem acompanha a gente é um percussionista, né? Não um batera. A gente tem uma percuteria na banda, né? Ele traz elementos diferentes, assim,
E aqui eu gosto de trabalhar muito com os meninos também essa pegada do regional. Então a gente pega, por exemplo, uma Jovem Guarda, a gente pega um clássico do Nordeste brasileiro e traz uma roupagem blues, né? Isso quando eu assumo a frente aqui com o Tríade. Agora, quando o Biga vem, já é um outro tipo de som, com o Val também, né? Embora a gente também faça aí a saudação aos grandes caras da gaita, né? Que marcaram época aí, que fizeram a gente gostar tanto desse instrumento. Little Walter, Big Walter Orton, Charlie Mansell Wild. Tem uma galera boa aí que como o Val falou, a lista é gigante. William Clark, eu gosto muito do William Clark, artista californiano, né, que faz uma onda jump blues mais dançante. E é por aí. Fábio, vamos seguindo. Fábio, antes da gente dar continuidade com o Biga, então, eu gostaria que tu desse uma palhinha, então, de um clássico da MPB, só para ver se a gente consegue adivinhar aí. Ó, ouvinte. E aí, reconheceram essa linha, esse metal aí? Veio 3 músicas ao mesmo tempo. Eu não entendi. Gente, que confusão mental. Só um pouquinho. 3 Cara, músicas no mínimo, hein? Tu não acha, Val? Ei, Tomato, Tim Maia, Tim Maia, né? Isso. Como chama a banda dele? Vitória Regis. Vitória Regis, né? É isso. Tim Maia. Obrigado, Biga, com a sua explicação, então, a sua harmônica. Vamos lá. Eu já vi uma vez que um músico que tem tipo um cinturão e aí volta me dar puxando uma, volta me dar puxando outra. Eu disse, pelo amor de Deus. Vocês costumam fazer dessa tá também? Aqui, não é aí sim, Biga. É aí, não? Biga. É aí. Não. Eu tô achando que é aqui, viu? Eu tô num lugar extremamente isolado, eu tô dentro do estúdio, não tem vazamento aqui. Não, tranquilo. Galera, então, esse lance do cinturão, Biga, vocês costumam usar também? É que, não, eu não uso, eu tenho uma letinha, porque para quem entende um pouco de música, nós temos dentro da música tonalidades. Tem músicas em tom de dó, tom de ré, tom de mi, tom de fá, músicas que não tem tom, enfim. E as gaitas, a diatônica, que é essa gaita de 10 furos aqui, existe uma gaita para cada tonalidade. Então, se eu estiver tocando num determinado tom, eu vou pegar uma gaita específica, eu não vou entrar muito em detalhes aqui. E esta é a gaita cromática, que quando aciono essa chave aqui, ela me permite tocar em várias ou todas as tonalidades que eu quiser com ela, numa gaita só. Grotescamente falando, é isso. Claro que a explicação é mais profunda. Então, essa gaita me permite tocar blues também, tanto quanto essa. Eu gosto de tocar com a gaita cromática alguns tipos de blues. Se você quer aquele blues mais tradicional, aquele blues mais arrastado, claro que vai ter que ser essa gaita aqui, né? Ou Blues Chicago. Essa é a gaita correta. Aqui é aquele blues mais puxado pro lado do jazz, ou aquela coisa mais, como eu toquei antes quando eu fiz a minha participação ali, né? Que é uma gaita que me agrada muito. Eu uso muito na área trio isso. E eu consigo tirar uma sonoridade. No tríade, eu procuro usar ela um pouquinho mais, justamente para que a gente tenha linguagens diferentes nas 3 gaitas. O Val tem uma linguagem específica, o Fábio tem outra e outra. Então, quando as pessoas ouvem, não parece que é uma gaita só que está tocando, que só trocou de cara da gaita. Troca também o estilo. Então, nós temos estilos bem diferentes um do outro, e isso é o que enriquece bastante o tríade. Que aula hoje, hein? Pelo amor de Deus, o Entrevistas de Atitude, especial desta terça-feira. Quando é que a gente vai voltar, hein, para conversar mais?
e falarmos Estamos... mais. Ué, Olha, 10h30 já, gente, pelo amor de Deus. Passa como o voando, tempo né? passa? Aí, Passa rápido. só chamar que eu vou, como diz, né, a música do... É um prazer. Mandem um Uma abraço. Não, mandem um abraço aqui pro Luiz Souza da Luiz Rosa. Souza. Ô, Luiz. Ô, Luiz. Luiz. Meu aluno. Olha ali, ó. Que massa. Massa. Hoje saltou aluno de tudo que é lugar aqui, né? Pudera, né? Legal, legal. Coisas que só entrevista de atitude faz com você. Eu estou muito honrada, estou muito feliz. Boa. Estou muito honrada, muito feliz em receber 3 nomes aí de grande peso para fazer com que esse meu currículo, vamos dizer assim, se engrandeça tão lindamente. Eu estou tão feliz. Estou tão feliz com a presença de vocês, porque não é sempre, né, que a gente consegue reunir aí 3 estados diferentes, né, numa noite. E eu fico emocionada. Bom, enfim. Olha aqui, gurizes. Eu quero que vocês estendam, então, o meu abraço em especial para a banda de apoio de vocês, tá? Claro. Na próxima, inclusive, reúne todo mundo na tua casa aí, Fábio. Opa, legal. Teremos em junho, o Tríade vai estar unido novamente, né? Na prática, no palco. E isso, fazer com a banda, ia ser uma honra. Carina, né? nós vamos estar em Minas, todos juntos. Em junho. Vamos falar da agenda agora, então. Isso. Tá. Uhum. Tá, então, junho, é isso? Junho? Isso. Desculpa, Fábio, me atravessei de novo. Mas eu Tudo bem, manda bala. O Biga é esperto, então, no pico do invernão aqui, no pico do invernão, junho aqui, ó, o cara vai para Minas, né? Vai. E São Paulo tem peito frio também, né, Val? São Paulo tem mas peito frio. essa época eu vou estar para Minas. Tipo, né? Vou ali para Minas. Eu estou em Minas agora, essa época, e vou aproveitando e levar o Big ainda para fazer uns trekking lá. Deixa aí. E não é puxação de saco, viu, Guruzizo? Mas quem me conhece de verdade sabe, e eu sempre falo, e eu adoro falar isso. Eu não tive a oportunidade ainda de conhecer Minas, mas, de fato, o primeiro lugar que eu quero conhecer e pisar é Minas. Eu não sei o que tanto me chama a atenção aí, Minas. Quero desbravar Minas. Tem um A de quê, uai, né, em Minas, que eu quero conhecer Minas. Verdade. Né? Não é com vocês assim também, mas vocês já conhecem, né? Minas em Eu já exploro Minas há bastante tempo, já venho explorando Minas há muitos anos já. É um lugar fantástico, lugar maravilhoso, pessoas. Fora o Fábio, a galera lá é muito legal. Ah, que legal! Tá cancelada a próxima tour. Então, gente, junho a Tríade vai se reunir, é isso? Isso e aí, aí. como é que vai ser? Pretende rolar uma tour aí pelo país? Quando é que vai rolar show aqui no Rio Grande do Sul? Tem o Luiz Souza da Rosa, inclusive, já perguntando. Coisa boa. Bem, aqui em Minas agora a gente vai concentrar aqui, né? Os meninos vêm comer um queijo Minas, pão de queijinho. A gente tem uma agenda boa e vasta para levar a gaita para todo mundo. Estaremos com muita honra e orgulho no Carrancas Blues Internacional, um festival que vai contar aí com 4 nomes gringos, se eu não me engano, né? E a gente está lá ao vivo na sexta-feira com o time completo, a banda, as 3 gaitas. Vai ser incrível. E um final de semana depois do Carrancas acontece um final de semana do dia 16. O nosso show é na sexta, dia 17, né? A gente vai abrir para o Jimmy Burns, que vai fechar a noite de sexta lá, vai ser bem legal. E no próximo final de semana a gente vai estar no Bike Fest, um evento especial no camping Tiradentes, muito legal. Uma vibe Woodstock, muito bacana, assim. Clima de céuzão estrelado, frio, fogueira, muito blues. E no dia 24, na sexta, a gente vai ter uma abertura especial de uma banda pra gente, com uma pegada bem blues, com gaita, guitarra, baixo, bem Chicago, e a Tríade fecha essa noite aí, né?
E talvez ainda sobre um tempinho para estúdio e gravações, né? A gente está com algumas ideias legais em mente, então temos que colocar isso aí no cardápio também. Estamos em processo de fechar também mais um show aberto aqui num Jazz Vinho, um festival que ainda eu não posso falar muita coisa porque está em desenvolvimento, mas eu acho que vai ter show demais. Isso aí tem que trazer mala e cuia e tá animado, porque nós não vamos parar, né? Para variar quando vocês vêm. Deixa eu fazer um adendo aqui nisso tudo que o Fábio acabou de falar. Quer dizer, a coisa, de uma certa forma, ela está acontecendo, né? Olha a vasta agenda que ele acabou de passar aí para a gente, tá? Tudo isso só em Minas, de festivais, etc. e tal. Mas o que eu quero chegar no ponto é o seguinte: as coisas estão acontecendo de uma certa forma, tem espaço para o nosso público, correto? Só que é como o Val falou lá no início, tem que cavocar, tem que ir atrás. Mas, de fato, tem. As coisas estão acontecendo. Então, assim, o pessoal não pode se prestar para parar para reclamar, ai, porque não tem nada, porque não sei o quê. Claro que fica se baseando nas grandes mídias, os mainstream que ficam ali, né? Exato. Te empurrando, goela abaixo, ó, tá acontecendo isso e tal. Daí vai lá os mimizentos, ficam reclamando, e aí não para prestar atenção nesse outro lado. Cara, se eu tivesse condições, é óbvio que eu ia estar, né, presenciando toda essa lindeza de line-up aí, que é o que me agrada e que agrada também aos nossos ouvintes aqui do Entrevista de Atitude. Pronto, desabafo da noite. Só complementando. E o melhor desabafo, é isso aí mesmo. Karina, não só para o público, mas para os músicos mesmo, né? O que acontece é o seguinte: na pandemia a gente ficou longe daquilo que a gente mais ama fazer, né? Que é estar com as pessoas que gostam do nosso trabalho, fazendo o som, aquilo que a gente realmente gosta. A escola ficou fechada por 2 anos, né? Eu, pessoalmente, passei por um período depressivo muito difícil, né? Inclusive, até lançamos agora com a Blues Band um single no meu canal do YouTube, da música Distopia, que fala exatamente sobre isso. Eu costumo dizer que ela foi assim, a grande virada de chave entre assim, um passo para realmente desistir de tudo ou de realmente dar a volta por cima e estar de volta, né? Por isso que eu agradeço imensamente esses dois que acreditaram nessas loucuras que a gente promove. Falei, cara, o momento é esse. Eu acho que quando você está no fundo do poço, você tem muito motivo ali para subir e ver coisa boa acontecendo nesse trajeto. Então, assim... Gente, e ao mesmo tempo, coisa não é maluca é mal de dizer, né? Porque tu tá em Minas, o Val tá lá em Sampa e o cara tá aqui, né? A 50 quilômetros aqui de Antônio Cunhado, né? Então, quantos quilômetros de vocês aí, né? 1.500, mais ou menos. Dizer, tu entende, vocês entendem? Não há distância, Sim. distância. Não tem obstáculo nessa altura do campeonato. O negócio é fazer e acontecer. É isso aí. Sim. E vai ao ar, né? O show que a gente gravou aqui em casa, na Nova Sonora, né? Em breve vai estar no YouTube, né? O show que a gente gravou aqui com as 3 gaitas, a banda, com uma equipe fantástica. A gente ficou imensamente feliz, Karina, porque a gente conseguiu fazer, de certa forma, a roda girar. Veio uma equipe de filmagem, de luz, cenário, equipe de som, de gravação, filmmaker, assim, é incrível, assim. Galera, gente, envolve uma galera. Tem uma coisa interessante também que o Fábio esqueceu de comentar. Para fechar essa parada toda, vai rolar ainda um workshop na Nova Sonora. Isso. Um workshop muito legal. Aí fecha o pacote. Tá, a pergunta, então, que eu não quero calar, tanto tu, Val, quanto tu, Fábio, quando é que vem aí para nossa terra passar um pouco de frio e fazer um workshop aí para a gurizada daqui? Estamos aguardando um manager aí. Brincadeiras à parte. A gente. O produtor, Biga, só falar Biga, tu podia agilizar isso aí, né, Tchê? A gente está conversando, né, Bigão? Como a gente falou, a gente tem o projeto começou em Minas. Está começando agora, é um bebê, né? Então a gente está aqui juntando esse material, fazendo essas filmagens, esse show ao vivo, essa coisa de tocar em festivais. A gente vai vir para outros estados. A gente pretende ir para São Paulo também,
Uns podem ir para o sul, uns podem ir para o nordeste, tudo que for possível. É claro que nós todos entendemos que os deslocamentos são complicados de fazer ainda. Estamos gatinhando ainda, né? Mas tá tudo armado. O ano que vem, esse ano, já vamos ter bastante novidade. Quanto antes, já vamos estar aqui no sul tocando com esses caras, tenho certeza disso. Que maravilha! Val, quer falar alguma coisinha aí? Não, então eu ia falar para ele agora que ele já sabe que eu tenho 2 motivos fortíssimos para estar aí, né? Além da música, preciso conhecer os canyons daí, tão famosos, né, meu? Timezinho. Nossa Senhora! Me aguarde. Não, olha o que é também a riqueza desse nosso país, né? E olha, muito. Do jeito que as coisas estão indo, quando a gente começou esse projeto, a gente esperava que ia acontecer, mas está acontecendo muito rápido. Então, do jeito que as coisas estão indo, acho que eles vão estar aqui no sul muito antes do que a gente imagina. Agora, Biga, vamos falar sério, né? Todo esse contexto todo é um sacrilégio, né? O Mississippi ter fechado as portas, né, cara? Porque... O bar, sim. O bar fechou, realmente, mas os festivais continuam. Então, tem acontecendo, os festivais de blues vão continuar. Vai ter um festival do Mississippi agora em Gramado, vai ter... Está programado para Flores da Cunha também ter. Tem um de Caxias em novembro. Então, os festivais continuam. O bar, realmente, por enquanto, pelo menos, né? Tá? Mas a cena blues continua, independente de lugares, ou independente a gente, acho que ninguém pode ficar sempre dependendo, né? A gente tem que criar lugares, criar situações e fazer acontecer. Esse que é o detalhe. Tá, outra pergunta então que eu faço para vocês, dessa situação que tu acabou de colocar, de fazer acontecer. O que é o mais difícil para fazer acontecer? Porque daí volta lá no início da nossa conversa, sim, né? É que tu não estava, né, Biga? Desculpa. Mas o rock, a gente sabe, querendo ou não, o rock blues tá junto, né? É difícil entrar para o mainstream. Mas, ao mesmo tempo, tu pega 3 cabeças pensantes que vocês estão unindo as forças e fazendo acontecer. Por outro lado, tem toda aquela questão do mainstream, ajuda também de mídias de rádio, de TV. Qual é a forma que vocês estão, então, usando para divulgar, né, todo esse material, todo esse trabalho de vocês? As redes sociais... Mas ela é o bastante, é só para mim poder entender. Essa pergunta, Cristian, eu faço para todos os meus convidados. Ela tem sido bastante? Não é o bastante, mas é a principal forma. Tá? Acho que todo meio de comunicação, na minha visão, a gente não pode dar as costas para nenhum meio de comunicação, achar que não tem importância. Rádio, TV, jornal, todos eles têm uma influência muito grande. Mas hoje é inegável que as redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook, enfim... é a rede principal de informação hoje. Mas, claro, é a principal, a mais importante, mas não são as únicas. Todo meio de informação, rádio ajuda muito. O teu programa, nós estamos aqui no Facebook agora. Essa entrevista vai nos dar uma bombada muito grande, tenho certeza. E todos os meios de comunicação e informação são de extrema importância. Fábio Neves. Não se tem acesso a todos, claro, difícil acesso. Mas todos têm importância. Bem, quando você fala em fazer acontecer, me vem uma palavrinha mágica na cabeça, chamada... Minas tem rádio rock aí? Tem bastante coisa aqui, tem rock, tem pop. Aqui, quando o Biga veio para cá, ele ficava encantado, porque em cada rua você encontrava um músico tocando, né? São vários barzinhos aqui, a gente tem muito essa cultura, né, do barzinho, e tem uma situação curiosa, assim, abrindo um parênteses, que a gente foi fazer um show dele numa rua aqui chamada Rua da Cachaça, né, que hoje leva um nome mais vulgar, vamos dizer assim, hoje ela chama Rua da Zona, em homenagem ao que de fato acontecia há décadas atrás, que a rua era um prostíbulo mesmo. Então, o que acontece? Hoje tem um lance mais cultural, eles preservaram as casas e tal, enquanto o Biga estava fazendo um show no bar do lado de cá. Estava acontecendo o que lá, Biga? Um velório do outro lado da rua. Putz, então você tem assim, o profano e o sacro, né?
Então, assim, aqui muito doido. sou suspeito para falar, Minas é muito acolhedor, é muito cultural, né? E aí, voltando à sua pergunta, né? Fazer acontecer me remete a uma palavra chamada coragem, né? Porque o músico hoje, se ele se preocupar em ser somente bom, ele não vai fazer nada. O músico ele tem que ser empreendedor, ele tem que buscar ver além do que acontece, porque, como o Biga falou, hoje a gente tem que criar oportunidades, né? As portas se fecham, mas tem muita coisa que pode acontecer desde que você realmente ali esteja preparado para arregaçar as mangas. Quando eu falei com o Biga, eu era um moleque, assim, já fazem quase 8 anos, né, Biga, que a gente se conhece. Quase 10 já, né? Então, essa história de vocês, hein? O Fábio era um moleque e eu já era velho. Eu ainda brinquei com ele e falei assim, vou levar o Área para Minas, você lembra disso? Falei assim, eu vou trazer o Área Trio para cá. Vocês vieram, tocaram no Teatro Municipal, que foi incrível. Eu lembro disso. Muito bacana. O Fábio é um produtor de mão cheia, assim, é um cara diferenciado. O Fábio, como produtor, ele, além de músico fantástico, ele é um produtor que eu invejo. Eu não tenho essa veia de produção que ele tem, gostaria muito de ter. Então, ele acontece mesmo. Cai na mão dele, acontece. E acreditar também, né? Porque quando eu sentei com os dois e falei, e aí, gente, a proposta é essa, a gente encontrei com o Val aqui, a gente conversou, e aí, vamos fazer acontecer? Eu falei, ou não, eu já tinha, né? São caras que eu sou super realizado com esse projeto do Tríade, que são caras que eu admiro demais, e é uma coisa que aconteceu de uma forma muito espontânea, natural, né? É o lance da amizade que a gente criou. A energia, de uma certa forma, sim, e o incrível, assim, o ego fica no bolso, e o grande lance é que todo mundo é generoso no sentido de vamos fazer acontecer juntos. Não tem aquela questão de, acho né? Que isso é fundamental, acho que é o principal de tudo, porque, querendo ou não, a gente sabe que dentro da música, em especial dentro do rock e do blues, a gente sabe que há uma peleia gigantérrima de egos. É ou não é verdade, gurizes? E não, e uma coisa que até então eu não percebi aqui, né? Aqui é cada um aí de boa, e tanto que tá aí rolando esse projeto de vocês, né? Karina, eu acho assim, ó. Eu e o Val temos um pouco mais de idade, né, Val? O Fábio é o Nenê. O Fábio é o Nenê, é nosso filhote. A gente não tem mais nada para provar, a gente não tem mais nada de ficar provando para ninguém, e nunca teve, na verdade. A gente entende que a música... Mas que o ego é uma merda, né? Com certeza não tem. Acho que a gente quer só fazer nosso trabalho, tocar nosso som e fazer com que as coisas aconteçam, que todo mundo se divirta. Desde que eu apareça mais e eles entendam isso, tá tudo certo. Calhou. Tava indo muito bem, né, Val? Tudo isso pra isso, cara. A gente não tem isso, Desde a primeira vez que a gente sentou para tomar cerveja juntos, nós três, a gente entendeu que isso não existe, que a gente está para se divertir, que a gente gosta do que faz. Claro, profissionalmente, a gente não está fazendo isso por brincadeira, ninguém aqui tá brincando com o que faz, mas a gente gosta de se divertir com o que a gente faz. Então a gente faz isso por gostar, por amar, mas ninguém está querendo ser mais do que ninguém, muito pelo contrário, a gente entendeu muito bem que as coisas somadas criam força. Total. E forças contrárias só se afastam. Então é essa a ideia. Total. 5 minutos finais para vocês, meus queridos ilustres convidados. Eu quero voltar a conversar com vocês. Maravilha! Obrigado, Karina. Eu quero voltar numa próxima e já anunciar aqui para os meus ouvintes. A Tríade tá vindo para o Sul. Só tô por isso. Bora! Vamos, Amado. Prazer, cara. Satisfação conversar contigo, cara. Como eu disse antes, né? Essa troca de energia com outras pessoas de outros lugares enriquece muito aí a cultura dessa que vos fala, e também divide. Eu faço questão de dividir isso para os nossos ouvintes. E eu, semanalmente, essa é a minha ideia: sair dessa zona de conforto e ir atrás e mostrar o que está acontecendo pelo Brasil afora, né? Disse tudo, Karina. Para mim, isso é gás, né?
uma coisa que me impulsiona mesmo para vários projetos, tá com essa galera fazendo esse trabalho. Não só o Fábio, assim como o Biga, mas também a banda tem uma energia muito boa. Os meninos são pessoas fantásticas. Então, essa soma, essa vibe positiva e aquele lance, né? O Fábio falou um lance que eu acredito demais, né? Você também falou lá atrás, isso ficou na minha cabeça também, que assim, é não reclamar, não perca o seu tempo em reclamar, mas sim criar, em correr atrás, fazer acontecer. O não você já tem, então vamos correr atrás do sim aí, que vai deixar todo mundo feliz. Né? Então você tem muitos caminhos para poder estar fazendo o seu projeto rolar. Você pode correr atrás de um produtor, você pode correr atrás de um bar, você pode correr atrás de um festival. Você tem, se você analisar friamente, né, com estratégias, você tem 30 dias para correr atrás do teu sonho, do teu objetivo. Não perca tempo em reclamar, porque a vibe fica mais pesada, você torna o seu dia mais difícil. E quando você está com uma galera que a vibe... as coisas parecem que essa junção, ela vai natural, né? Flui naturalmente. Então, a mesma coisa quando a gente sentou para conversar. Eu não conhecia o Biga, conheci o Biga através do projeto, né, do Tríades. Já tinha ouvido falar dessa figura aí, mas nunca tinha conversado comigo. Quando a gente se cruzou a primeira vez, a gente se conhecia já há muito tempo, rolou tudo super fácil. Porque a vida tem que ser fácil, ela tem que ser leve, né, tem que se fluir. Então, é bem por aí que a coisa está acontecendo. A gente trabalha, a gente conversa, a gente faz reunião, a gente põe as coisas que tem que fazer. O Fábio está aí tomando muitas coisas. Ele é mineiro, então ali o queijo tá bom, então a coisa vai fluindo ali, né? E a gente está também aqui dando as nossas ideias, fazendo. Então, eu acho que isso aí é o ponto-chave para que um trabalho seja gostoso, que você tenha vontade de botar gás em cima dele. Né? Foi aí, então, diretamente de São Paulo, para entrevistas de atitude em especial. Bem especial aí dessa noite, hein? Valtomato. Que honra, hein, cara? Ricardo Biga, obrigada por ter colocado essa galera aí no meu programa hoje. Fábio Neves, suas considerações, meu querido. Vamos lá, honra totalmente nossa, né, de estar participando aí do Entrevista de Atitude, muito legal o trabalho que você está fazendo, a gente sabe que não é fácil, né? E como você fala, de sair da zona de conforto, é uma coisa que, né? Então, para a gente, assim, é uma honra, eu tenho certeza que é uma parceria que vai acontecer outras vezes, né? Quando a gente estiver aqui em Minas, se você também tiver disponibilidade de agenda, a gente pode armar alguma coisa com a banda. Agiliza, né? A minha ida para Minas, Fábio. E assim, eu acho que o Tríade foi, como eu falei, um processo de virada de chave para mim. Foi a oportunidade de ver que realmente as coisas são difíceis, mas tem caminho pela frente, né? E é muito legal porque eu sou fã desses dois caras aí, né? Eu faço questão de falar isso porque o Biga foi meu grande mentor, mestre, amigo aí. E é bacana quando a gente se encontra, a gente vê um gás dos três ali, que aquilo junta. E aí quando depois a gente volta para casa meio jururu, né? E aí fala, não, vamos lá, né? A gente se liga, conversa, quando um tá para baixo, levanta o astral do outro. Foi grandes amigos aí que a Gaita, a Estrada me trouxeram. Queria mandar um abração aí pro pessoal da Nova Sonora Blues Band, né? Que estão uns tocando, outros dando aula ainda, o Chicão, o Gnomo e o Rick, né? Agradecer os meninos pela generosidade de estar com a gente compartilhando o som, músicos incríveis, assim, que a gente se sente à vontade, fica feliz de estar tocando com uma super banda dessa, né? E agradecer a todo mundo que está acompanhando aí, seus ouvintes, está sendo um prazer, pessoal muito querido, e que possamos voltar mais vezes, né? Com novidades boas aí do Tríade. Maravilha, muito obrigado. Satisfação enorme, Fábio. Nesse meio tempo, enquanto eu estou ouvindo as palavras de vocês, lembrei de uma situação que me ocorreu hoje à tarde, tá? Justamente essa situação de... Bom, o Biga conhece o meu trabalho, acho que desde o início, né, Biga? Desde que eu entrei nos primórdios de 2012, lá na Rádio Solares, né? Por aí. 2010, 2012, a gente já, acho que
começou em 2012, não, Solares? Foi em 2012, fechou 10 anos. Enfim, acho que foi desde o início, então, né? Desde o início. Bom, o Biga sabe, ele é a prova viva aqui, que desde o início eu sempre apoiei os trabalhos autorais. Inúmeras vezes a Área Trio esteve no estúdio na época, o programa Atitude em especial, tanto que eu dei continuidade, né, com esse nome, porque a minha cara é a minha identidade, né? Como tem a identidade sonora das gaitas aí da Mônica, então, né, eu vou continuar assim, por que não, né? Isso aí. E com muito orgulho. E hoje, em especial, depois de muito tempo, deixa eu dividir com vocês em primeira mão, eu voltei a escrever para o meu blog. Né? Massa. E olha que coisa interessante, né? Que é justamente aquilo que o Walter Mato comentou, o lance da oportunidade de sair da zona de conforto, de cavar outras situações, de ir em busca do que está realmente acontecendo. E eu não sei por que cargas d'água, eu fechei com esses dizeres assim no final do meu blog. Até vou compartilhar. É uma matéria relacionada ao show do Kiss, inclusive, que vai estar rolando agora nos próximos dias, né? Eu, muito emocionada no decorrer, eu finalizei desta forma. Radiolista, colorada, amante da boa música. São mais de 30 anos respirando e me alimentando do rock and roll. Banda preferida é o Led Zeppelin, mas não me prenda ao passado, pois adoro vasculhar à procura de novos nomes, dando total apoio às bandas independentes e projetos iniciantes, pois para mim a boa música é eterna. Uou! Sensacional. Tá lá no blog da Karina, tá, gente? Vamos acompanhar. Claro. Boa. Sabe? Show. Às vezes essas coisas de inspiration vem, né? E aí eu preciso colocar aí, porque muitas vezes a gente acaba se abdicando por inúmeros fatores, tipo, eu não vou colocar isso, eu não vou escrever isso, eu não vou dizer aquilo, por medo da opinião de fulano terceiro. Deu, chega, acabou. Deu. Queria dividir isso com vocês em primeira mão. Biga, então, né, cara? Eu gostaria de ouvir as tuas considerações finais, então. Karina. Muito obrigado, cara. Obrigado de coração. Sabe o carinho especial que eu tenho por ti? Quando tu me veio com esse projeto, eu disse, só deixa eu ver minha agenda, assim, calma, vamos. Viu, gurizes? Fábio e Val, o Biga conversou comigo. Olha, não é querer mentir, mas a gente está agora em abril, finaleira de fevereiro. Olha. Né, Biga? Não, é sério, finaleira de fevereiro ele já tinha me dado um toque, ó, Karina. Queremos aqui, projeto tal. Se não, vamos agilizar uma data em especial, vamos agilizar os horários e tudo mais, que vai ser perfeito. E assim foi e tem sido. Então, ó, meu querido, obrigada de coração, Biga. Karina, eu que te agradeço, porque a gente tem uma longa história de entrevistas e bate-papos e tudo mais. Agradeço demais esse espaço, teu programa é fantástico, isso é a galera que te acompanha mais. Eu quero que tu mande um abraço especial pro Felipe Giroto, tá? Porque ele foi o grande pipão, tá? Felipe. Ele, o grande Felipe. Grande cara. Bom, não dispensa comentário, né? Felipe é um cara incrível, um grande músico, uma grande pessoa, um cara demais, assim, de Antônio Prado, um cara especial demais. Felipe, baita abraço para ti. É inenarrável, né? O prazer de estar aqui nesse momento. Eu quero só reiterar também Gnomo, Rick e Chicão, a banda, a Nova Sonobus Band. Esses caras são fantásticos de tocar juntos, são caras maravilhosos. Espero que a gente possa estar todos juntos no programa, mesmo que eles são pessoas iluminadas. E, Karina, sem palavras, é muito legal estar aqui. Eu sei que é um projeto que está, repito, ainda é um bebê, mas ele vai circular o Brasil, aguardem. Logo a gente vai estar aqui no Sul com os 3. A gente pretende estar em São Paulo logo também. Vamos subir, pegar o calorzinho do Nordeste. Espero que em breve a gente possa circular com esse projeto, que é só o início, só a ponta do iceberg.
Uau, gente! Querem mandar beijo para a mãe, para o pai? Aproveitem que eu vou dar, então, as minhas considerações finais agora aqui no Entrevistas de Atitude dessa noite. Para todos. Obrigado, Karina, por essa noite. Obrigado ao seu público. Valeu mesmo. Nos conhecendo agora também. Show de bola. A música é fantástica. Obrigado. Satisfação gigante, gente, gigante. Olha, em breve a gente volta a conversar, tá? Com certeza. Parará. Deixa eu, então, mandar os meus agradecimentos aos meus patrocinadores. Ficamos, então, na parceria desta noite, então, da Mecânica MV, que conta, então, com um serviço de geometria automotiva, serviço de qualidade e transparência. Alessandro Brave, aliás, amanhã temos aulinha, sim, artes marciais de kickbox, boxe e defesa pessoal. Entre em contato, então, com o Instagram do Alessandro Brave. E Imobiliária Marinha que está há mais de 20 anos aí no mercado, está no coração aqui da cidade de Antônio Prado, Imobiliária Marinha, que é a casa do seu negócio. Também conosco aí a VMB, há mais de 20 anos aí, trabalha com design gráfico, ela, então, que conta com profissionais qualificados para criar, então, a sua marca, embalagens, campanhas publicitárias e muito mais. Conosco também a Casinha de Varanda, aliás, é um lugar onde eu indico para vocês, quando vierem ao sul, tá? Para vocês ficarem, então, na pousada da Casinha de Varanda, na cidade de Bento Gonçalves, onde a sua viagem acontece. Esse slogan eu acho fenomenal, sensacional, tá? Sensacional. E também aí a parceria para viajar. Aí, viu só? E agradecimento especial também a H2 Físio, musculação, funcional, dança e natação para todas as idades. Meu agradecimento, então, mais uma vez, a todos os patrocinadores que abraçaram e apoiaram, então, essa ideia, essa atitude que é o Entrevistas de Atitude, que rola semanalmente, então, aqui pelo canal do Facebook, contando sempre aí com os amigos, nossos telespectadores, com convidados ilustres. Hoje, então, eu tive o prazer de conversar com o Val Tomato, diretamente de São Paulo, Fábio Neves, diretamente aí de Minas Gerais, e Ricardo Biga, diretamente aí de Caxias do Sul, que formaram, assim, então, aqui, ó, a Tríade Harmônica Nova Sonora. Meus queridos, satisfação, obrigada mais uma vez. Só mandem aqui para fechar aqui, mandem um abraço para esse cara aqui, o Rick. Olha aí. Ele aí. Batera da banda. Muito esse bem. Isso. Vem cá, isso é hora de chegar, senhor Rick? Não, tá perdoado. Lembrando que esse material vai estar disponível, então, logo mais lá no YouTube, onde tu pode conferir a partir de amanhã, sob a direção final da Camila Pelim. Logo mais também estará disponível como podcast lá no Spotify e todas as redes sociais possíveis. Vocês podem, então, acompanhar esse bate-papo ilustre que eu tive, então, com os gurizes. Antes tarde do que nunca. É verdade. Tá, meus queridos? Ficamos, então, por aqui. Satisfação. 11 horas em ponto. Conversamos, então, hoje com a Tríade Harmônica Nova Sonora e Blues Band. Aqui, ó. Próxima semana estarei de volta com mais um bate-papo aí para todos vocês, meus queridos. Tá, gente? Muito obrigada, viu? Muito boa noite. Valeuzão, tá? Muito obrigado, valeu. Foi demais. Até uma próxima. Valeu aos nossos ouvintes aí também. Nos falamos. Falou. Tchau, gente. Até.